Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse canal tem o intuito de falar sobre Deus, falar sobre espiritualidade, saúde mental, fé. Então, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um vídeo. E hoje eu quero falar aqui sobre comparação. O quanto que a comparação ela mexe com a nossa cabeça, né? E eu quero falar da comparação num pós-parto. Se a comparação ela já é pesada, se ela já é algo que maltrata bastante, você imagine só essa comparação no pós-parto. A cabeça da gente já está um turbilhão, acaba de nascer um bebê, os hormônios da gente estão a mil ali, a gente está passando por um puerpério que não é nada fácil, eu já passei por 3. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu perdi a minha segunda gestação e eu tenho um bebê de 7 meses. E se tem uma coisa que a gente quer quando a gente tem um filho, é se reencontrar, é voltar ao corpo que a gente tinha antes da gestação. E para nossa frustração, nem sempre isso acontece. Nem todas as mulheres conseguem voltar ao corpo que tinha antes da gestação. Eu sou uma dessas mulheres, porque na minha primeira gestação eu, eu tive a questão da depressão pós-parto. Eu ganhei minha filha e eu não ganhei peso na gestação, porém no pós-parto, devido ao emocional, eu acabei tendo depressão pós-parto, que não foi só por conta da gestação, foi também por coisas que somatizaram durante a minha vida desde a infância e eu não tinha conhecimento, enfim, acabou que eu tive depressão pós-parto, que foi onde explodiu tudo. E aí devido ao tratamento que eu comecei a fazer, eu comecei a ganhar peso, não praticava atividade física, e foi outra coisa também que eu descobri que eu podia, outra ferramenta que eu podia usar ao meu favor nesse momento. E aí tive a segunda gestação, tive a perda gestacional, que a gente não esperava, né, que perdesse o bebê. E aí, mesmo não tendo bebê, eu tive aquele pós-parto, onde eu tive todo aquele cuidado para que eu não voltasse a ter a depressão que eu tive no primeiro parto, no primeiro pós-parto. E aí, quando foi na terceira gestação, eu fiquei vigilante ali, eu não descuidei da questão emocional, mas devido a questões emocionais que a gente passou esse ano com os nossos filhos, mais uma vez eu acabei recuperando todo o peso que eu perdi durante alguns anos, depois de me recuperar da depressão, né? E, e assim, eu olho para mim, o quanto que eu me frustrei olhar para mim naquele momento e não me reconhecer. Eu não esperava que eu fosse estar passando por tudo aquilo novamente, por todo aquele excesso de peso que eu tive todo um cuidado para não ganhar durante a gestação. Treinei até 33 semanas, mas quando meu filho nasceu, eu não consegui voltar para a minha rotina de treino, porque ele era um bebê de alta demanda, né? Só mamava e mamava muito. E acabou que eu não consegui voltar a treinar antes e devido a ficar só em casa, acabei descontando as emoções na comida e ganhando peso. Mas, o que eu quero dizer, isso não é um problema. Eu acho que tudo na vida tem jeito. E a gente pode reverter a partir do momento que a gente toma uma decisão e que a gente toma consciência daquilo ali, do momento. A mania que a gente tem é de querer se cobrar, de querer que as coisas aconteçam todas para ontem. E não é bem assim. Existe todo um período, todo um processo. Eu que já passei por uma depressão, eu sei muito bem que para eu ficar boa não foi da noite para o dia. Então, a partir do momento que você passa por um processo, você entende que para tudo na vida são processos. Você só precisa ter paciência. Saber que tudo aquilo ali vai passar. Quando vir aquela
situação ali de eu me sentir triste, de eu me olhar no espelho e não me reconhecer, eu me lembrava do meu filho, que tudo valeu a pena. Eu faria tudo novamente. De saber que ele está com saúde, que ele está bem, saudável, para mim isso tudo vale a pena. E que o meu corpo, no momento certo, ele vai voltar. Não adianta eu querer atropelar processos. Agora eu voltei já a treinar, já voltei a me cuidar. Não é fácil, tive que silenciar a minha mente várias vezes, porque quando eu tive depressão, que as pessoas olhavam para mim de certa forma, que fazia algum comentário em relação ao meu corpo, aquilo ali me isolava, fazia com que eu me isolasse mais ainda. Mas hoje eu tive que silenciar a minha mente. Se alguém chegar para falar alguma coisa a respeito do meu corpo, eu tenho que ter a consciência que o meu corpo gerou uma vida, que eu passei por todo um processo e que não é da noite para o dia, assim como não foi da primeira vez, não é da noite para o dia que o meu corpo vai voltar. E que ele vai voltar porque o tempo vai passar de todo jeito. E que a gente precisa aprender a curtir o momento das coisas. Mesmo muitas vezes a gente se sentindo frustrado. Mas o que eu quero dizer, que você não está sozinho aqui. Nesse momento, você não está sozinha, passando por isso sozinho. Porque o que muita gente às vezes quer pregar é que o corpo vai voltar logo e você vai ter um filho, você vai emagrecer, que não sei o que, fica aquela cobrança, aquela pressão. Só que você tem que agir e ver de acordo com a sua realidade. Não adianta você querer comparar a sua realidade com a realidade de uma pessoa que tem uma condição totalmente diferente da sua. E tem uma rede de apoio diferente da sua. E é onde muitas vezes a gente se frustra. Porque a gente acha que com a gente vai ser igual e não é assim. Então que você tenha paciência de viver o processo, de curtir seu filho, porque é a parte mais importante, porque seu filho vai crescer. Você tem que aproveitar cada momento com ele, porque daqui a pouco você vai sentir a saudade e aí você vai querer se culpar porque não aproveitou de ficar com seu filho. Não estou dizendo aqui para você deixar de se cuidar. Não, não é isso, porque a gente tem que se cuidar realmente. Como é que a gente vai ter condições de cuidar de uma criança ou dos outros, das outras pessoas que dependem da gente? Mas aqui eu quero dizer assim, que existe um tempo certo, que você não se culpe, que você não se culpe, que você não fique colocando um peso ainda maior, porque o puerpério, só quem é mulher e já teve bebê sabe o quanto que é intenso. Então, que esse período você faça por onde ele ser o mais leve possível, que não sei se tem como, mas você procurar viver um dia de cada vez e ter paciência. É só isso que eu quero dizer. A mensagem que eu quero deixar hoje é essa: paciência. E não se compare com pessoas que não têm a mesma realidade que você, porque isso só vai acabar te machucando cada vez mais. Você vai acabar sofrendo cada vez mais. E você tem seu filho. Não tem por que você tá se maltratando, né? E as coisas acontecem. Olha, eu voltei para academia. Eu sei que eu não vou emagrecer da noite pro dia, mas eu vou ter que ter paciência com todo aquele processo de passar pelo processo de emagrecimento novamente, mais uma vez. Mas eu acho assim que a gente só fracassa quando a gente desiste. Quando a gente aprende a recomeçar, a gente ganha um ânimo a mais para seguir a nossa vida, né? E agora a gente tem o quê? Um ser que depende da gente. Eu tenho dois, né, no caso, que eu perdi a segunda gestação, mas eu tenho dois filhos. Então, que a gente aprenda a impulsionar de buscar os nossos objetivos, primeiramente por nós, e segundo pelos nossos filhos e pelas pessoas que dependem da gente. Que a gente fique bem e cuide da nossa saúde mental. Então, é isso. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa.